Por em nome de Jesus, amém. Aplauda a Deus pela vida dessa pastora. Bom dia, igreja, paz seja convosco, amém. Glória a Deus, estamos felizes, gratos a Deus, por mais uma vez as misericórdias dele se renovaram sobre as nossas vidas, amém? Isso é motivo de alegria. Irmãos, eu gostaria que os irmãos se sentassem um pouquinho. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei se os irmãos viram ali, eu coloquei um banner. As crianças aqui da nossa igreja vão fazer um passeio em outubro. As crianças e os juniores. E a célula Ebenezer, também dirigida pela nossa pastora Regina e pelo nosso pastor Paulinho, também irá, né? A irmã Lucinha está aí? Não está, né? A pastora Lucinha. Operou? Mas ela está assistindo. Irmãos, e a pastora Lucinha, ela está é um passeio pago, né? Nós já estamos pagando desde o começo do ano. Alguns pais já pagaram, outros estão pagando. É um passeio muito educativo, pedagógico. É aqui próximo, aqui no Santa Inês, é Caieiras. E a Chácara Uberaba também vão as crianças de lá. A irmã Lucinha vai levar 12 crianças. Só que ela está pagando sozinha, irmãos. E o valor é um pouquinho alto, por isso que nós começamos a pagar em janeiro. É 234 crianças. De 0 a 13 anos, esse é o passeio. Mas crianças de 0 a 2 anos e 11 meses não pagam. E ela está pagando de 12 crianças sozinha, irmãos. Vamos ajudá-la? Os irmãos que sentirem no coração de querer abençoá-la, ajudá-la. Falou, irmã Lucinha, posso ajudar com tanto? Amém, irmãos? O meu desejo é levar todas as crianças aqui da igreja juniores. Vamos fazer um propósito? Os irmãos nos ajudem. Amém? Vai ser um passeio muito legal. E, né, talvez sua criança não teve oportunidade de fazer um passeio de excursão. E esse é o momento. Amém? Então, os irmãos nos ajudem, me procure a pastora Lucinha. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, vamos lá para a palavra. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Irmãos, vocês estão bem? Deus tem sido bom conosco, né, irmãos? E o Senhor me deu essa palavra o mês passado. O mês passado eu estava de férias. E quando a gente está de férias, a gente fica mais sensível, né? A gente tem mais tempo para orar, né? Temos mais tempo para buscar. E o Senhor me deu essa palavra numa madrugada. E o Senhor falou muito ao meu coração. E teve uma vez que eu precisava fazer um trabalho lá da escola, furar umas tampinhas de garrafas, e eu precisava de um furador. E aí a minha mãe, eu falei, mãe, tem furador aí? Ela falou, olha lá nas ferramentas do seu pai. Né, o meu pai já é falecido, vai fazer 9 anos agora em outubro, e meu pai era carpinteiro de obras. Então, todos os tipos de ferramentas que você possa imaginar, o meu pai tem. Essas ferramentas ficaram comigo, é claro, né? Que eu não sou nenhuma boba. Peguei de herança. E a minha mãe falou, olha lá, então ele lá em casa tem 2 caixas dessas de mercado, cheias de ferramentas. E aí eu comecei a tirar, e tira uma, e tira outra, né? As mais conhecidas, serrote, martelo. E aí tinha umas lá, eu falei, mãe, para que serve isso? Minha mãe é para nivelar. Então eu começava a nivelar em casa. Falei, deixa eu ver se está tudo nivelado aqui, os móveis. Coisa de carpinteiro, irmãos. E aí tinha uma outra lá que tem 2 pesos assim, na ponta, é um fio assim, um barbante. Eu falo, mãe, para que é isso? Para o papai se equilibrar no andaime? Minha mãe, não sei. Irmãos, e quando eu era criança, que não tinha lápis, eu levava os lápis do meu pai. Quem já levou? Aqueles vermelhos que os carpinteiros, marceneiros usam, eu levava para escrever. Catei uns lápis que eu achei lá, mas enfim. Irmãos, eu não achei o bendito do furador. Depois eu fui ver que o furador estava num estojo onde tem várias chaves de fenda. Mas eu fiquei olhando ali, coloquei aquelas ferramentas na sala. E quem está sensível à voz de Deus, escuta que o Senhor quer falar conosco. E quando eu olhei aquelas ferramentas, uma mais linda do que a outra, e eu falei, meu Deus, olha quantas ferramentas, né? Que eu nem conheço. Mas nenhuma delas, irmãos, serviu para fazer o furo nas minhas tampinhas.
E aí o Senhor falou comigo. Não importa a ferramenta que o Senhor te chamou para ser. Talvez você é um furador, aí você quer se comparar com um serrote, você quer se comparar com um martelo. O martelo, ele não vai fazer o serviço do furador. O furador também não vai fazer o serviço do serrote. Mas perante Deus, todas as ferramentas são importantes. Todas aquelas ferramentas para o meu pai eram importantes. E quem aqui tem ferramentas? Vamos pegar os irmãos, né? Os pais. Irmão, mexe, irmão Adelmo. Mexe em tudo, mas não mexe na ferramenta do pai. O pai tem ciúmes. Eu lembro que iam lá em casa, ô dona Neuza, você não pode emprestar o martelo do seu Zé? Minha mãe, pelo amor de Deus, mas tu me traz antes que ele chegar. Não é assim, irmãos? Por quê? Porque o pai tem ciúme das ferramentas. E o pai, nessa manhã, tem ciúmes de nós. Porque nós fomos levantados como ferramentas. E eu trouxe uma ferramenta hoje. Para me ajudar a ministrar nessa manhã. Para quem é bom de Bíblia já entendeu qual que é a mensagem de hoje. Irmãos, isso aqui é do meu pai, tá? Tô precisando ser afiado. O machado. Irmãos, qual que é a possibilidade desse machado cair num rio e ele ser resgatado? Sem usarmos as tecnologias de ímã. Se for em um rio raso, claro, há possibilidades. Mas se ele cair num rio, um rio que todos conhecem, no rio Tietê, será que há possibilidades de resgate desse machado? É impossível, né, irmãos? Eu gostaria que os irmãos abrissem 2 Reis 6. Amém? É a mensagem que o Senhor tem para os nossos corações nessa manhã. Tó, Lucas. Segura aí. Glória a Deus. Amém, irmãos? 2 Reis 6. Eliseu faz flutuar um machado. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos? Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu e ele a mão e o tomou. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, então nós vemos aqui a passagem de Eliseu. Eliseu, ele foi convidado pelo profeta Elias para andar com ele, né, para fazer como se fosse ali um aprendiz. E quando Elias estava pronto, irmãos, a partir, Eliseu pediu dura coisa. Ele pediu porção dobrada do Espírito Santo. Daquilo que Elias tinha, ele queria 2 vezes mais. E Eliseu, ali, ele não só se tornou pregador itinerante, realizadores de milagres surpreendente, mas agora Eliseu, ele passa a ser supervisor
de uma escola de profetas. Se hoje nós formos trazer para os nossos dias, nós poderemos considerar que foi o primeiro seminário bíblico, teológico, dos tempos bíblicos. E então, para Elias e Eliseu, eles tinham uma necessidade de que a nova geração conhecesse da palavra e do Senhor Deus. Hoje nós estávamos aqui, estava tendo escola bíblica, há uma necessidade, né, do bispo que rege, que coordena, que administra, né, está como anjo da igreja de o quê? De nos coordenar, a nos levar a conhecer essa palavra. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, os discípulos perguntaram para Jesus, quando será a tua vinda? E ele deu alguns sinais que nós já temos visto por aí. Rumores de guerras, né? O amor de muitos iriam se esfriar. Porém, iriam surgir muitos falsos profetas. E nós temos visto, irmãos, profetas que se dizem, né, homens de Deus, profetas, escondido atrás da palavra, mas quando a gente vai ver, não tem conteúdo algum. E para aqueles que meditam nessa lei dia e de noite, a ordem é: não serão enganados. Então nós temos aqui uma igreja que se preocupa com a palavra do Senhor para o quê? Com os ensinamentos bíblicos, escola bíblica, para o quê? Para que você não seja confundido. Então todos os dias que nós adentrarmos por esta porta, vai ter palavra. E o dia que não tiver palavra, né, pastor? Pega as coisas e vai embora. Então, Elias e Eliseu não era apenas o pregador itinerante. Agora ele se transforma no supervisor dos profetas, que eram rapazes chamados para a obra e que recebiam instruções e encorajamentos. Vocês têm recebido instruções de Deus? Vocês têm recebido encorajamentos? E assim foi, irmãos. Então, tanto para Elias como para Eliseu, era de suma importância que a nova geração conhecesse do Deus vivo e da sua palavra. E interessante que foi um período em que a nação de Israel estava vivendo um grande período de apostasia da fé. Por quê? Porque havia uma perseguição por parte de Jezabel. E nós temos visto, irmãos, o que tem acontecido nos nossos dias. Não é diferente, já foi falado aqui. Nós ainda temos o direito, a permissão de adorar, de falar desse nome. Não somos perseguidos. Como tem igrejas aí fora, irmãos, missionários, que têm sido perseguidos por conta dessa palavra. Mas o interessante é que o quê? O crescimento, irmãos, das escolas de profetas acabou trazendo um problema. Por quê? Porque já não comportava mais, não cabia mais. E aí eles têm uma decisão dos profetas e fala: chega até Eliseu, pede autorização, deixa nós nos irmos lá no Rio Jordão, né? Cortar árvore, lenha, para que nós possamos aumentar o lugar. É muito bom, irmãos, quando nós, né, vamos até o bispo e fala: pastor, a gente está pensando em fazer isso. Ele: amém, irmã, amém, está liberado. Mas a gente fica muito mais felizes e confiantes, né, pastor Lucas, quando ele diz: eu vou com vocês, eu vou estar. E aqui também na palavra não foi diferente. O discípulo de Eliseu perguntou: tu não quer ir conosco? Ele disse: eu vou. E aí a palavra vai dizer que eles foram até o Rio Jordão.
E chegando lá, eles começaram a cortar madeira. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, né, a dificuldade, o problema, ele vai fazer com que nós saiamos do nosso comodismo. Eu cheguei nessa igreja em 2013. Tinham 6 meses que a igreja tinha descido para cá. Não era nada disso, não tinha nada disso. Mas o quê? O crescimento obrigou o pastor a tomar novas responsabilidades. As crianças lá da escola, eles começam com muitas dores, para quem tem filhos aí de 5, 6 anos, muitas dores nas pernas, e quando eles vão para o médico fala o quê? Dor de crescimento. E crescer, irmãos, dói. Quando a gente é criança, tudo que a gente mais quer, eu quero ficar adulto, quero crescer. Ô irmão, que vontade de ser criança novamente, né? Quem é criança não tem obrigação mais de acordar 4 horas da manhã. Então crescer dói. O lugar começou a ficar pequeno. Foi preciso ampliar. E muitas das vezes nas nossas vidas também, algumas coisas começam a saírem fora do lugar. Aquilo que está certo, parece que começa a dar errado. O aperto começa a chegar, mas sabe o que? É para nós nos posicionarmos. Porque se eu estou com um sapato apertado, o que eu vou fazer? Ou eu tiro, ando descalço, eu providencio outro. Então o aperto pode ser uma solução para você buscar novas possibilidades. Aqui para eles, para os profetas, para os discípulos, estava pequeno. Então eles vão até o Rio Jordão cortar essas árvores. E muitas das vezes, irmãos, a crise ela quer nos mover para algo maior. Só que nós estamos tão acomodados com medos, sabe? Então o Senhor, cada um de nós somos responsáveis para aquilo que nós, em direção do Senhor, nós temos que fazer. Porque o Senhor tem dado direcionamento, irmãos, para nós aqui. E nós precisamos ouvir e obedecer aquilo que o Senhor tem para nós. Você tem uma ferramenta, eu tenho outra. Aqui na Bíblia, os discípulos, cada um era responsável por uma tarefa. Uns eram responsáveis por cortar árvores. Aqueles que não podiam, emprestavam os seus machados. Então, era de praxes eles emprestarem as suas ferramentas. E aí vamos dizer que o Mateus não pode ir tocar. Ele fala, mas está aqui meu violão, eu empresto. Eu não posso ir, mas toma aqui a chave do meu carro, eu empresto. Irmãos, é pecado você emprestar algo para alguém? Não, desde que cuide, né? E tudo que nós temos, quem nos emprestou foi o Senhor. Tudo que vem dele, irmãos, ministério, família, os seus bens materiais, é o Senhor que nos deu. Então se tudo vem dele, automaticamente tem que voltar para Ele. Aquilo que Deus entregou nas tuas mãos tem que ser para exaltação dEle. Então aqui cada um tinha uma tarefa. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que eles vão até, antes deles irem, eles pedem permissão para quem? Para o profeta. E aí nós estamos encerrando a campanha do quê? Ouvindo a voz de Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ei, para quem é que tu tem falado? Para quem é que tu tem pedido? E de quem é que tu tem ouvido? Porque se eu estou
caminhando em direção com o meu pastor, se surge alguma dificuldade, quem eu procuro? Pastor, me ajuda aqui em oração. Mas o Senhor está nos chamando o quê? Para nós voltarmos a buscar e a clamar a Ele. Porque Ele, o nosso Deus, Ele tem direcionamentos para nós. Agora, talvez a sua ferramenta, por um descuido, você encostou, ou talvez ela caiu no rio. Só que você está aqui. E se você está aqui, o Senhor está dizendo que há milagres. Agora, se você está lá fora, você vem capengando, um dia você vem, um dia você não vem, o Senhor, Ele te fortalece. Mas se você está lá fora, se você perder as suas ferramentas, quem é que vai te ajudar a resgatar? Porque quando nós estamos lá fora, irmãos, é um abismo chamando o outro. Então o Senhor, Ele nos chama a atenção para nós procurarmos o Senhor e ouvir a tua voz. Então, irmãos, eles começam ali a trabalhar e um dos machados cai no rio. Era de praxes deles. Por quê? Porque as ferramentas de antigamente não tinham comparação com as de hoje. Hoje, se a gente quiser cortar uma lenha, a gente pode pegar uma serra elétrica. Então, os ferros lá, os implementos de ferros, eram preciosos e escassos. Por isso que muitos emprestavam as suas ferramentas. E é tão interessante que isso era de praxes. O machado, cadê o machado? Se soltar e cair no rio. Tanto é que Moisés, ele faz uma lei lá em Deuteronômio 19, 5. Deuteronômio 19 vai falar das 6 cidades de refúgios. E o que eram essas cidades? Eram as cidades que refugiavam assassinos sem a intenção de matar, vamos dizer assim. Se acontecesse algum acidente, né? Não foi a minha intenção matar alguém. Essa cidade me dava o direito de eu me refugiar e começar a minha vida ali. Então Moisés, ele lança uma lei no Deuteronômio 19, 5, ele vai dizer assim: se 2 entrarem na floresta e quando estiverem cortando árvore, por um descuido, o machado se desprender da madeira e acertar o seu próximo e esse vier a morrer, para ele tem a cidade do refúgio. Tem essa cidade. Então era de praxes acontecer do machado se soltar, o ferro se soltar da madeira. Então, irmãos, ali após eles cortarem algumas árvores, o ferro se soltou e caiu no rio. Mas eles não estavam todos no mesmo propósito? O Senhor não deu a direção: podem ir cortar lenha? E por que isso aconteceu? Sabe, irmãos, tem momentos nas nossas vidas, você pode olhar e dizer: mas eu estou fazendo tudo certo. Por que surgiu esse problema? Por que surgiu essa enfermidade? Às vezes nós teremos perdas incontroláveis. Às vezes, irmãos, nós estamos ali, o imprevisível pode fazer parte da nossa vida, por mais que nós sejamos prevenidos. E o que eu quero dizer é que nós, como cristãos, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos enfrentar uma enfermidade, nós vamos nos depararmos com a porta fechada. O machado frouxo era algo, irmãos, muito perigoso. Por quê, irmãos? E às vezes eu estou trabalhando, eu estou servindo, eu estou fazendo. Você está fazendo as coisas certas.
Mas o desejo de fazer, de trabalhar, sabe, de querer, muitas das vezes eu acabo acelerando um tempo que não é para eu estar. Porque eu quero fazer, eu quero servir, eu quero trabalhar. E aí, irmãos, entenda uma coisa. Se o Senhor te chamou para ser um furador, seja o furador. Não queira fazer o trabalho do serrote. Sabe por quê, irmãos, o que tem acontecido? Eu estou trabalhando. Aí eu estou nas crianças, eu vou para o jovem, do jovem eu vou para os homens, dos homens eu vou para as mulheres. E eu começo a ficar sobrecarregado. Mas quem te pediu? Quem te mandou? Nossa, o pastor não está vendo que eu estou trabalhando tanto. Mas quem te pediu para fazer além daquilo que Ele te entregou? E aí, irmãos, dá um machado. Eu não começo a prestar atenção, por quê? Vai golpeando aí, Lucas. Porque eu vou trabalhando. E eu vou me cansando. Eu não vou me atentando, ó. O meu machado, ele precisa ser amolado. E muitas das vezes eu estou trabalhando tanto, mas eu preciso carpir isso daqui, eu preciso limpar esse terreno, e eu não me deparo que o machado está sem corte. E aí eu vou botando tanta força, que eu começo a me cansar. Só que o Senhor nessa manhã te trouxe para dizer para você: ei, pare um pouquinho para amolar o machado. Mas se eu parar, eu vou perder tempo. Porque aí fora nós temos que o quê? Avançar. Nós temos que o quê? Conquistar. Enquanto se eu parar, eu vou perder tempo. Só que eu quero te dizer uma coisa: o nosso Senhor Jesus, Ele também se cansou. Mas quando Ele se cansou, Ele parou para descansar. Tem pessoas nessa manhã que o Senhor está dizendo: ei, tu está muito cansado, tu está botando muita força, para um pouquinho, amola esse machado, amola essa ferramenta. E aí a gente começa a reclamar: Senhor, tu não está vendo, mas eu estou fazendo. Mas o Senhor só te pediu para fazer aquilo que Ele entregou nas tuas mãos. Aleluia. Então, irmãos, antes de o machado cair na água, Ele já havia dado sinais de que estava sem corte, ou que talvez já estava frouxo. O Senhor tem dado sinais para você. Para um pouquinho. Sabe, irmãos, eu só posso ensinar se eu me sentar para aprender. Aqui a gente viu o grupo novo. Eles só estão tocando agora. Por quê? Porque eles estão todos os sábados aqui aprendendo. Então, para você ter autoridade, você precisa parar um pouquinho. E quando eu paro, irmãos, é o Senhor nos chamando: ei, ó, ouça minha voz. Olha os direcionamentos que Deus tem dado para o pastor: volta para o secreto. Sabe por quê, irmãos? Porque aí nós ficamos sensíveis à voz dele. Jesus, Ele parou para descansar. Quem lembra quando os discípulos estavam lá no mar? Jesus estava lá no barco. Ele estava onde, irmãos? Dormindo. Jesus estava descansando. Jesus, Ele para de frente a um poço para descansar, irmãos, para beber da água. Mas todas as vezes que Jesus parou, era certeiro, era milagre, era salvação. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ei, é culto de missões. Eu e você somos missionários. Mas o Senhor está dizendo: ei, eu quero te usar lá na
na tua casa, tu és missionário lá no teu trabalho. Então quando você para, que você busca, essa semana nós fomos convocados, vamos para o jejum. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós estamos tão acelerados, a gente não tem tempo de pararmos. E aí quando o pastor convoca, eu vou entrar nessa batalha. O Senhor está nos convocando, pare um pouquinho, volta para o secreto, ei, volta para a oração, porque o Senhor quer falar conosco. E depois que tu parar, irmãos, quando tu levantar, o milagre é certo. O Senhor vai realizar, aleluia, Ele vai operar, amém? Irmãos, eles não estavam fazendo nada de errado, mas o machado caiu. E aí ele vai até o profeta, e o profeta, irmãos, interessante, que o profeta não fala para ele, mas tu não prestou atenção, Lucas? Tu não está vendo que o machado já estava frouxo? Tu não prestou atenção que está sem corte? Tu não vigiou? Não. O profeta simplesmente fala para ele aonde caiu. E sabe o que Deus está falando nesta manhã? Ele não veio te julgar não. Se por um momento você deixou de lado as ferramentas, se por um momento você deixou aquele sonho, Ele está te perguntando onde caiu. Aleluia. Aquele machado era emprestado, ou seja, era muito maior, irmãos. Ele deveria ter tido atenção redobrada. E o Senhor está dizendo que eu entreguei nas tuas mãos é emprestado. Redobre as atenções, redobre os cuidados. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vamos prestar conta. Aleluia. O machado, irmãos, começa a flutuar. Ele grita desesperado: ai meu Senhor, porque o machado era emprestado. E Eliseu, ele pergunta para ele onde caiu. Irmãos, Deus não pode restaurar nada em nossas vidas se nós não conhecermos os nossos erros e as nossas limitações. Sabe, às vezes a gente coloca uma capa, uma máscara e vamos que está tudo bem, e não está, porque Ele é o Deus que nos conhece. Ele é o Deus que sonda os nossos corações, irmãos. Aleluia. E eles ali, irmãos, trabalhando, o machado cai e ele pergunta aonde caiu. E interessante que ele olha e ele usa de um pedaço de madeira, irmãos. Se fosse hoje nos nossos dias, nós iríamos usar das tecnologias, de um imã para puxar, sei lá, de uma escavadeira para escavar e resgatar, mas não. Ele joga um pedaço de madeira ali, Eliseu, ele corta um pedaço de madeira e joga na água. Uma coisa simples. Como pode um pedaço de madeira resgatar um pedaço de ferro? E ali ele joga aquela madeira e o machado flutua. E aparentemente, irmãos, é tão simples. Mas sabe o que o Senhor está falando? Do simples. Ele quer realizar um milagre. Sabe qual que é o simples, irmãos? O simples talvez é aquele pedido de perdão. O simples talvez é que você se arrependa. O simples talvez é para que você pare um pouco. Porque quando Deus, irmãos, Ele quer fazer algo, Ele contraria, irmãos, a própria natureza. Quando Deus quer fazer algo, irmãos, Ele faz
o milagre acontecer. Quando Deus quer fazer algo, irmãos, Ele contraria a medicina, Ele quebra o coração de pedra, Ele coloca coração de carne, Ele abre a porta que está fechada. Quando o nosso Deus quer fazer do simples, irmãos, Ele opera milagres. E sabe qual é o simples nessa manhã? É o ordinário. Ele quer que nós façamos o ordinário. E o que é o ordinário? É orar, é jejuar, é buscar, é ler a palavra. Sabe por quê? Do ordinário, o nosso Deus, Ele irá fazer o extraordinário. Aleluia. Cortar um galho e jogar na água, irmãos, é coisa de louco. É impossível esse machado cair no rio e nós com as nossas possibilidades resgatarmos. Mas o Senhor está dizendo: ei, cadê a ferramenta? Mas talvez você pode falar: mas eu estou fazendo tudo certo. Mas talvez o machado hoje na tua vida é aquele sonho, é aquele projeto que você estacionou, que você falou: ah, Senhor, já não dá mais não. O Senhor te trouxe aqui para dizer aonde caiu. Aleluia. Nessa manhã você vai usar o teu simples, tu vai usar o teu ordinário. Sabe por quê? Porque Ele vai operar o milagre. Nós nos preocupamos com tudo, com a obra. E o Senhor está dizendo: eu quero mais de ti. O Pai, assim como Ele tem ciúmes das ferramentas, o Pai tem ciúmes de nós. O Pai tem ciúmes de mim e de ti. E o Pai nos trouxe nessa manhã para dizer: resgate. É manhã de resgate. É manhã de resgate sobre a tua vida. Aleluia. Não dá, irmãos, para nós esperarmos o milagre sem nós fazermos a nossa parte. Você veio hoje, você fez a tua parte. Você está aqui clamando e dizendo: Senhor, eu silencio, eu calo todas as outras vozes, porque eu quero te ouvir. E nessa manhã o Pai está falando: eu estou aqui, aleluia, para trazer sobre a tua vida a esperança que foi perdida, para trazer sobre a tua vida aquele projeto que está armazenado, guardado na gaveta. O Pai está aqui para dizer para você e trazer o resgate da alegria da salvação. Aleluia. Irmãos, nós nos alegramos com tantas coisas, mas nós não temos mais nos alegrado com a nossa salvação. Vai passar, irmãos, vai ficar tudo aqui. Não é aqui o nosso lugar. Não é aqui o nosso descanso. Já tem um lugar preparado para nós. Aleluia. Mas traz de volta a alegria da tua salvação. Aleluia. O Senhor está aqui para resgatar. Aleluia. Em nome do Senhor, irmãos, o nosso Deus, Ele tem poder para colocar por baixo e trazer para cima. Irmão, Satanás, a missão dele é sempre nos colocar por baixo, para baixo. Mas a intenção do nosso Deus, irmãos, é sempre nos levantar para cima e nos levar para cima, irmãos, que é o céu nessa manhã. Então eu quero te convidar nessa manhã, se coloque de pé, aleluia. É manhã de resgate, é manhã de resgatar. Fala para o Senhor: Senhor, não tenho condições alguma, mas eu vou usar o meu simples nessa manhã. É a tua oração. Começa a falar com o Senhor: Senhor, o meu simples nessa manhã, meu Pai, eu reconheço, ó Deus, que eu sou dependente de Ti, Senhor. Eu reconheço, ó Deus,
quão falho, quão errante, Senhor, tenho sido. Mas eu estou aqui, ó Deus, para dizer, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Eu silencio, eu calo as outras vozes para te ouvir nessa manhã. Aleluia. Do natural, o nosso Deus faz o sobrenatural. Nessa manhã, aquilo que é natural para você, aquilo que é impossível para você, lança hoje, lança sobre o altar do Senhor. O Senhor está dizendo: onde caiu? O que foi que você deixou por um momento escapar das suas mãos? Foi a tua confiança, a tua fé. O que você deixou escapar? Nessa manhã o Senhor, Ele diz: reconheça, simplesmente reconheça que você é dependente dEle. Fala: Senhor, eu reconheço, Senhor, que tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Senhor, tudo que eu tenho, ó Pai, é emprestado. O meu ministério, os meus cargos, a minha família, os meus filhos, Senhor, é tudo emprestado. Mas eu faço um compromisso, ó Pai, que eu vou cuidar, que eu vou zelar, Senhor. Ah, Espírito Santo, o Pai tem ciúmes. O Pai tem ciúmes de você nessa manhã. O Pai tem ciúmes e Ele diz: aonde caiu? Aleluia. O teu graveto nessa manhã vai ser a tua oração. O teu simples é o que você pode fazer hoje. Senhor, o que eu posso fazer hoje é orar, é reconhecer, Jesus, é reconhecer que Tu és, ó Pai, o meu Deus. É reconhecer, Senhor, que Tu és o meu tudo. Ele tem falado, irmãos, aleluia, Ele é suficiente, aleluia. O Senhor nos dá estratégia nessa manhã. Moisés, quando ele estava diante do Mar Vermelho, o Senhor falou para ele: ei Moisés, o que é que tu tem nas mãos? Ele disse: eu tenho um cajado. Então toque nas águas. As águas se abriram. O povo de Israel passou. Mas mais pra frente, já não és o sucessor, agora é Josué. E eles se deparam novamente com o rio. Já não é mais mar, é rio. O Rio Jordão tinha uma corrente de água. E talvez Josué disse: eu posso usar da mesma estratégia que Moisés usou. Só que Deus deu outra estratégia para Josué. Os sacerdotes iam na frente carregando a arca. E Deus disse: quando os pés tocarem nas águas. A estratégia mudou, irmãos. Quando os pés do sacerdote tocarem as águas, o rio para. Irmãos, e a ordem foi: assim que o sacerdote tocar os pés na água do Rio Jordão, automaticamente o rio ele foi interditado. O pastor pregou semana passada: talvez tu não vai vencer essa batalha com a mesma ferramenta, com a mesma estratégia, mas o Senhor nessa manhã tem estratégia nova. Para Josué foram 6 voltas calados. Ei, tem momentos que o Senhor nos pede: fica calado diante dessa situação. Mas no 7º dia, o Senhor disse: agora grita, grita. Vai ter momentos que vai ser calado, que tu vai receber, que tu vai passar por essa prova, mas terão outros que você vai ter que gritar. E o Pai nessa manhã está dizendo: pode clamar, pode pedir, aleluia, que Ele está atento. Então nessa manhã abre a sua boca, fale com o Senhor, fale, ó Deus. Ah, Senhor, talvez tu andou para caminhos que não era por ter andado. Talvez tu parou, tu paralisou, tu
deixou de fazer aquilo que Ele entregou nas tuas mãos. Mas o Senhor está dizendo hoje: faça o simples, faça o ordinário, porque o extraordinário Ele faz nessa manhã. Aleluia.